Muito bem. Todos se encontraram? Vamos ler. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Querido Senhor, este é um momento tão precioso que temos quando nós podemos nos aproximar de Sua palavra. Nós já louvamos o Seu nome, nós já adoramos o Senhor nesta noite. Isso tudo é bom, isso alegra a nossa alma, nos aproxima do Senhor. Mas quando vamos nos aproximando de Sua palavra, é um momento mais reverente, porque chegou a hora de alimentar a nossa alma. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas ele vive de toda palavra que sai da boca de Deus. E a alma, ela não quer outra coisa. Muitos de nós já andamos em muitos lugares tentando satisfazer a alma, mas a alma, ela não se satisfaz numa alegria deste mundo. Não é um baile que satisfaz a alma, não é um jogo que satisfaz a alma, não é uma bebida que satisfaz a alma. Não, a alma só tem uma satisfação para ela, é a palavra de Deus. Por isso que Davi dizia: a minha alma tem sede de ti, Senhor. E ele dizia: como a corça suspira pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Quando a alma encontra o verdadeiro alimento, ela está bem. Então estamos no melhor lugar que poderíamos estar. Não existe outro lugar neste momento melhor do que este, neste mundo. Aqui estamos tranquilos, estamos seguros. Existem anjos ao nosso redor. Que eles estejam acampados em volta deste povo. Que o sangue esteja por cima, os anjos em volta, e tudo estará bem e tranquilo para nós nos alimentarmos tranquilamente. Fale conosco. Permita que Sua palavra venha na unção do Seu Espírito, que ela entre em corações, que ela belisque as consciências e que nós saiamos daqui melhores cristãos. É isto que queremos. Pai, o homem não é nada. O homem simplesmente, ele tem que desaparecer neste momento e o Espírito Santo possa aparecer e falar conosco. É isso que queremos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Deus abençoe a cada visitante. Deus abençoe os irmãos que vieram do Rio, nossos amados irmãos, né? Amém? Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia.
e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Senhor, agora chegou a hora que eu não tenho condições de mim mesmo, mas espero na capacidade do Senhor. Faça a sua obra, e eu confesso que o Senhor é capaz de fazer isto. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Existe uma grande diferença entre ouvir e praticar. Ouvir todos nós podemos, fácil. Agora, pôr em prática é outra coisa. Vou só falar uma coisa para vocês, para beliscar sua consciência hoje. Teve pessoas que ouviram a palavra, mas não colocaram em prática e trouxeram grandes problemas. Vamos começar lá no princípio. Deus faz o homem perfeito, cria a mulher perfeito, tudo perfeito, e um jardim perfeito. Pense bem, pense só nisso aí. Não tinha dor, não tinha envelhecimento, não tinha problemas, não tinha nada dessas coisas que nos perturbam. Era tudo alegria, paz, harmonia, equilíbrio, porque Deus estava ali, era a perfeição. A Bíblia diz no capítulo 1 de Gênesis que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha fazer culto para aquele casal. A presença de Deus, a palavra de Deus, todos os dias. Você já pode imaginar num lugar que não tem problemas? Ah, você diz, eu queria estar neste lugar. Num lugar que não tem nenhuma dificuldade, nenhum problema, nenhuma preocupação, nenhuma doença. Porque eles estavam no estágio de perfeição e protegidos pela palavra de Deus. Mas na mensagem conflito entre Deus e Satanás, pregado pelo profeta, ele diz que um dia Eva resolveu sair de trás da palavra, da cobertura da palavra, e foi dar uma volta sozinha. E ela começou a ouvir uma outra voz que ela não costumava ouvir. A voz que ela estava acostumada a ouvir era a voz de Deus no viração do dia. Mas uma outra voz ela começou a ouvir e deu ouvidos para aquilo. E pôs em prática, deixou de pôr em prática o que Deus dizia para pôr em prática o que aquela outra voz está dizendo. Resultado, virou isso que nós estamos vendo aqui. Cada polícia na rua, cada hospital, cada penitenciária, cada dor, cada morte, só isso que você está vendo por aí, cada violência, tudo quanto é problema, entrou no mundo por causa que aquela mulher deixou de praticar o que ela ouviu de Deus para praticar o que ela ouviu de uma outra voz. É esse resultado que você está vendo aí. Se ela não tivesse saído de trás da palavra e ela tivesse sempre ouvindo a voz de Deus e praticando o que Deus disse, o estádio, até hoje Adão estaria fazendo culto conosco e Eva, porque não tinha morte. E nós lutamos contra este inimigo que não podemos vencer, morte. Nós humanos não. Todo mundo vai passar por isto, por causa de uma atitude de uma mulher. Preste atenção numa coisa. Se Sara tivesse dado ouvido à voz de Deus
e a promessa que Deus tinha feito, que Deus ia dar um filho para ela através de Abraão, se ela tivesse ouvido e posto em prática o que Deus disse, não, de repente ela disse: Abraão, está demorando muito, já faz faz muitos anos, acho que Deus esqueceu de nós, vamos dar um outro jeitinho? Quem sabe se eu te der a minha serva, porque a minha idade já está passando, eu já estou entrando na menopausa, eu estou vendo que daqui a pouco não dá para eu ter filho, então eu vou te dar a minha serva. Mas não foi aquilo que Deus disse. Não foi. Deus disse que o filho era da promessa, e a promessa era de Abraão e Sara, não era de Agar. Aí ela dá Agar para Abraão. Abraão aceitou e teve um filho com ela chamado Ismael. Olha o problema que ela causou. Todo problema no Oriente Médio que você vê hoje, da briga entre árabes e judeus, resultou disso. Se Sara tivesse permanecido ouvindo a voz de Deus e colocando em prática, não teria esses problemas entre judeus e árabes, porque os árabes vieram 12 príncipes de Ismael. E você diz assim: por que então que Deus não matou Ismael para resolver o problema? Não, Deus não é assim. O profeta diz que Deus não mata Ismael porque ele tinha parte de Abraão, ele era semente de Abraão. Como é que Deus ia matar algo que era da semente dele? Não podia matar Ismael, então ele teve que deixar o Ismael vir. Você vê que até quando expulsaram Agar e Ismael da casa de Sara, ela ia morrer naquele deserto. O menino ia morrer de sede e de fome, mas Deus mandou um anjo para salvar o menino, por causa que ele era uma parte de Abraão, que era filho de Deus. E Deus tem um compromisso com quem é filho dele. Mas o problema está aí, que todos nós estamos vendo. Esses problemas dessas guerras jihadistas, o Estado Islâmico é resultado daquilo, de Sara, que não ouviu a voz de Deus. Ela ouviu, mas não pôs em prática, como Deus disse. Olha o grande problema que esse mundo está enfrentando com o terrorismo, por causa de uma mulher que ouviu, mas não pôs em prática. Estou beliscando a consciência de vocês para vocês verem como muitas vezes uma atitude nossa, porque Jesus disse, tem uma diferença entre ouvir e pôr em prática. Nós estamos fazendo construções. Por que muitas vidas sucumbem? Por que lares sucumbem? Por que casamentos se esfacelam? É simples, porque estamos fazendo edificações, todos nós estamos fazendo edificações, mas como é que está a sua edificação? Porque tem dois tipos, tem pessoas que estão construindo na rocha, e só tem uma rocha reconhecida, que essa é a verdade, é a palavra de Deus, a revelação da palavra. E quando esta edificação é feita nesta rocha, que você edifica nesta rocha, não numa igreja, não numa religião, não num dogma, num credo, não naquilo que passa de pai para filho, como dogmas e credo, Deus não está nisso. Mas quando ela é na palavra, que é a rocha, eu te digo que Jesus garante, ele diz, pode correr o rio, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir tudo e soprar contra aquela casa, mas ela não cai, porque ela está edificada na rocha. Louvado seja o nome do Senhor. E você sabe que é verdade. Esta rocha é a palavra de Deus. Adão e Eva não ouviram. Aliás, eles ouviram. Todos os dias Deus falava, mas não conseguiram pôr em prática. E causou todo esse problema que nós estamos vendo. Mas vamos mais adiante. Você quer fazer uma análise comigo? Eu estou mostrando para você dentro da Bíblia. Gênesis capítulo 6. Um problema. Acontece um problema.
Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: eu destruirei de sobre a face da terra o homem que eu criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Não esqueça de uma coisa: Jesus disse que os dias de hoje eram igual aos dias de Noé. Então olhe para tudo que você vê hoje, os dias de Noé eram iguais. Uma geração inteira. Uma geração inteira. E eu já falei muitas vezes aqui que a época de Noé era a época da tecnologia mais avançada que se pode haver. Como é que eles conseguiram construir aquelas pirâmides? E até hoje a nossa mente fica: como é que conseguiram construir aquilo? Com pedras tão imensas, pesadas, toneladas, umas sobre as outras, dispostas de uma maneira tão perfeita que é difícil passar uma lâmina de gilete. Como é que eles conseguiram fazer isso, que com toda a tecnologia que temos atômica hoje não conseguimos fazer? Como é que eles conseguiam fazer cores tão perfeitas, comprovadamente pela ciência hoje, que hoje não tem como nós fazermos cores vivas que milhares de anos depois continuam vivas? Como é que eles conseguiram mumificar pessoas para durar tanto tempo? A tecnologia nos dias de Noé era avançadíssima, mas também a violência chegou num ponto de limite que Deus não suportou. Veja hoje, a tecnologia aumenta, a ciência vai se multiplicando, os homens vão aprendendo mais e fazendo coisas tremendas. De um tempo para cá a coisa foi assustadora, mas também a violência vai crescendo. Quanto mais a tecnologia cresce, a violência cresce, os problemas crescem, o pecado cresce, o homem vai ficando mais terrível nos seus atos, nos seus feitos, e nós estamos em falência total, não há respeito mais para nada. É os dias de Noé ou não é? Então Jesus falou certo ou não falou? É igual. Mas também Deus, no tempo de Noé, chegou um limite que ele disse: eu não aguento, eu vou destruir. E Deus está com essa mesma intenção hoje. Mas preste atenção, leia mais um pouquinho este versículo. Parece terrível, a gente olha e o nosso coração vai ficando assim, parece que a nossa face vai se voltando para baixo. Mas será que é só isso, Senhor? Não encontraste ninguém? Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, versículo 7, até o réptil, ave dos céus, porque me arrependo de teus feitos. Mas quando começa o versículo 8, Deus deu uma olhadinha e disse: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 9, estas são as gerações de Noé. Noé era varão, justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Então isso alegra o meu coração, porque se tem uma destruição, se tem uma geração corrompida, mas tinha um homem que andava com Deus, pode ter hoje também uma geração corrompida, mas tem pessoas ainda, homens, que podem andar com Deus. Se houve uma repetição, se houve problemas lá atrás, como está vendo hoje, Jesus disse que podíamos comparar as duas gerações. E se teve um homem que Deus olhou e viu nele algo, ora irmãos, de uma geração inteira, um só, isso é de assustar. Então tire da sua cabeça esse negócio, porque no tempo de Noé, se era igual aos dias de hoje, tinha igrejas também. Tinha denominações, igrejas para todo lado, de todos os tipos, para todos os gostos.
Conforme as pessoas querem. Não, eu vou para aquela igreja porque é mais fácil, sabe? Lá eu posso fazer isso, eu posso usar isso, eu posso andar da maneira que eu quiser. E ninguém fala nada. Eu vou para aquela. Tem gente para todo tipo de igreja. E ele vai ser de lá. Porque ele nasceu para ser aquilo. Ele não vai ser diferente, ele vai ser aquilo. Mas tem um que quer andar conforme a palavra diz. Ele foi chamado para isso. Deus viu a estrutura dele e disse: você serve. Por isso que Deus não vai chamar para o grupo de escolhidos qualquer pessoa. Porque não é todo mundo que serve. Não, por isso que você vê que para encher uma igreja é fácil, mas para o grupo de escolhidos, Jesus disse que a porta é estreita. Capítulo em Lucas que diz isso: nem todos encontrarão aquela porta. Jesus disse: a porta estreita, nem todos encontrarão ela para poder entrar. Quem disse foi Jesus, não questione comigo. Noé andava com Deus. Então é possível hoje andar com Deus. Mas Deus é tão longânimo. Eu digo uma coisa para vocês: as pessoas estão enganadas. Morreu um cantor aí agora esses dias e deram uma declaração jogando a culpa em Deus. E o homem é assim, ele é tão sujo que ele não tem coragem de encarar os seus pecados e joga a culpa para Deus. Deus é culpado dos acidentes. Por que não foi salvar aquela criancinha lá? Onde estava Deus que não salvou? E joga a culpa em Deus. Como é que nós podemos culpar Deus se Deus é longânimo? Deus queria destruir aquela geração de Noé, e ele chama Noé e diz: faz uma arca. E Deus deixa Noé pregando 120 anos na terra. Como é que Deus pode ser injusto se ele deu chance? Não é 12 anos, gente, não é um ano, foi 120 anos. Noé com o serrote, o martelinho na mão, pregando e dizia: gente, vai vir o dilúvio, foi Deus que falou, pregando todos os dias. Você vai chamar Deus de injusto? A longanimidade de Deus suportando aquela pecalhada que vinha, tantos pecados subindo, aquelas coisas terríveis, e ele suportando, mas dando chance, porque ele queria ver se alguém mais ia ser salvo. Aí quando chega a 120 anos já era demais, né? Deus desce: Noé, quantos creram? Senhor, ninguém aceitou. Só me jogaram tomate podre cada vez que eu pregava. Diziam que é mentira. Ah, é? Então vai lá, dá 3 glória a Deus, assim que o profeta diz, e prega para os animais. E eu vou mandar eles. E eu sempre gosto de dizer isto: o povo ri de mim. O burro foi mais inteligente do que os homens. Dizem que o burro é burro, mas ele não é burro não. Ele disse para a burra: olha, burra, vai vir um dilúvio, vamos lá. E foram para a arca. Tá certo? Só, olha, irmão, de uma geração inteira, muitos são chamados, com as igrejas lotadas, mas quantos se salvaram? A Bíblia diz em 2 Pedro: 8 almas. De uma geração inteira com igrejas lotadas, só 8 escolhidos que creram. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, e cada uma esposa dos seus 3 filhos entraram na arca, e o resto morreu. Eu pergunto: Deus é culpado? Ele deu tempo, mandou pregar. E você olha hoje, tem uma arca sendo construída também. Tem, porque Deus não muda, tudo ele faz igual. O que era atrás, o que já foi, o que é hoje, já foi um dia. É sempre a repetição das mesmas coisas. Se tinha uma arca lá no tempo de Noé, e Jesus disse que a geração era igual, tem uma arca hoje. E Noé não era um profeta pregando? Era. Deus também tem uma arca. E onde ela está, pastor? Está aqui, ó, é a palavra. Segurança para se salvar. E cadê o Noé pregando? Uma mensagem correndo neste mundo inteiro, dizendo: prepare-se, entrem na arca, vai vir o juízo. Glória a Deus.
começo a ficar animado aqui em cima. Não me estranhe, não. Deus é tão bom e você é tão feliz porque Ele te deu essa chance hoje de vir a este lugar, não para ouvir uma igreja, não para fazer propaganda dessa igreja, que não interessa para mim isso, não é essa placa, não é essa religião, mas é a palavra que Ele está dando chance para você ouvir. Oh, louvado seja o seu nome. Mas veja, é quem ouve e pratica. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você vai se surpreender que eu vou te dizer, mas eu não tenho medo de dizer. Vai ter muita gente que vai ouvir, mas não vai dar conta de praticar. Até mesmo dos que estão aqui dentro. Porque já pregaram tanto, já pregamos tanto, já pregamos tanto, já pregamos tanto, e eles continuam do mesmo jeito. Com a mesma vida, a mesma maneira, não toma uma posição. Você está construindo uma casa, meu filho. Agora, só depende de onde está construindo, nós vamos ver depois. Eu não posso te julgar, mas na hora que a casa cair, vai ver de onde estava construído. Nós temos que ser sinceros. Nós não podemos alisar o negócio não, porque a coisa é estreita. Não é essa frouxidão que está aí fora, que todo mundo vai para a igreja, todo mundo faz o que quer, faz as coisas que bem entende, ninguém tem nada a ver com a sua vida, vai. Eu não tenho mesmo nada que te dizer o que tu tens que fazer, meu dever não é isso, de estar atrás de você para ver se está achando, está fazendo ou não está fazendo. Não é meu dever isso, o meu dever é pregar. O dever de Noé era pregar, não era andar atrás para saber o que um estava fazendo, estava fazendo. Ele estava pregando a palavra. Venham para a arca. Temos que confrontar. Temos que confrontar. Vou te mostrar na Bíblia. Um dos maiores problemas que Deus teve com Israel foi quando eles ouviam e não praticavam. Meu Deus, só deu problema para Deus, porque eles só arrumavam problemas. Toda vez que eles ouviam e não praticavam, os problemas vinham. E vou te mostrar um homem que foi rejeitado por Deus, porque ele ouviu e não praticou. Quem foi este homem? Saul. Saul não foi escolhido? Foi. Preste atenção numa coisa. Saul recebeu a unção do profeta na cabeça dele. E a unção era verdadeira, porque veio do profeta de Deus, Samuel, que era o profeta genuíno do Senhor, na cabeça de Saul. Então tem muita gente que vai receber a unção do profeta. Saul recebeu, mas na hora que Deus disse assim: Saul, eu vou começar a te dar algumas coisas. Tu tens que ir no meio daqueles amalequitas e tu vai lá e mata tudo. Não deixa nada de pé. E eu vou te dizer uma coisa. Tem hora que Deus vai ter que te exigir de ti. Tu vai e acaba com isso tudo que vai te atrapalhar. Deus só aceita quando nós tomamos posições mesmo por Ele. Deus não é político que aceita suborno. Não se compra Deus com dinheiro, com oferta em envelope. Não se dobra a Deus com dinheiro. Nós só conquistamos o coração de Deus com obediência. Aleluia! Saul vai lá. Quando ele olha assim, os amalequitas, Deus mandou, mas eu estou vendo essa ovelhinha tão gordinha. Ah, não, dá dó de matar essa ovelhinha. Eu vou separar para o sacrifício. Ah, essa aqui não dá para matar. Oh, tão bonitinha, separa para lá. E vai e separa o melhor.
E o rei Agag, que era o principal para matar, ele não mata, só amarra e traz. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo que Saul não quis matar foi o que matou ele depois. Que na hora que Saul morre na batalha, chega aquele amalequita com Davi e diz: eu matei Saul. Eu vi ele lá na batalha, ele estava lá já quase morto, e ele disse: me mata. E eu atravessei ele com a espada achando que estava fazendo grande coisa. Davi disse: tu tiveste coragem de estender a mão contra o ungido do Senhor. Está certo que ele estava rejeitado, mas tu não tinha condições de fazer isso. Ninguém, nem eu tinha condições. Agora tu vais morrer. E eu vou dizer uma coisa para você: aquilo que você está tentando ainda deixar vivo, que você não quer matar, isto pode te matar amanhã. Vem o profeta e diz: Deus nunca faz o meio cristão. Deus não tem prazer em cristão meia boca, meiote. Não é frio e nem é quente. Eu gosto das coisas de Deus, mas gosto do mundo. Deus não aceita isso e nunca aceitou. Você quer ver como eu provo com a escritura? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Põe aí, leia aí, olha o que Deus diz. Samuel, o profeta. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carne. E não compra-se Deus com jejum. Se tiver com uma vida errada, vou jejuar para ver se dá um jeito. Não compra. Deus quer que nós o tomemos na sua palavra. É aqui, ó, como está escrito, é assim que Ele quer. Saul foi rejeitado porque ele ouviu e não colocou em prática. Colocou em prática pela metade. Só pela metade. Não é que ele rejeitou tudo, não. Não é que ele não matou os amalequitas, ele matou. Só que tem umas coisinhas que ele deixou. E foi derrotado por isto. Que coisa? Que coisa? Você quer ver mais um pouquinho? Posso ir mais um pouquinho? Tá forte, né? Mas o eleito gosta disso. Ele gosta de coisa forte, comida forte. Não é gosta de sopinha, não. Rala aí. Que negócio é esse? Não. Eu falei que Jesus disse que nem só de pão vive o homem, mas ele vive de toda a palavra. Vamos para a época de Jesus. Vamos para o Novo Testamento. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe o que é que está escrito em Provérbios capítulo 29, versículo 18? Antes que a gente leia o Novo Testamento, eu lembrei disso aqui. Provérbios 29, versículo 18. Não havendo profecia, não sei se está escrito desse jeito aí, o povo se corrompe. Eu só quero ler essa parte A. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Eu não estou falando de dom de profecia, porque dom de profecia não arruma a vida de ninguém. Porque Deus usa o dom de profecia só para dar um recado, para dar um alerta. Para isso que Deus usa o dom de profecia, e nós cremos no dom de profecia. Mas eu não estou falando em dom de profecia, eu estou falando de ministério profético. Ministério profético é que arruma uma nação e arruma a vida.
Quando Jesus chega na terra, 400 anos não tinha profeta. 400 anos não tinha profeta. O último profeta foi Malaquias. Passou 400 anos para Jesus chegar. Olha como a igreja estava. Não tinha profecia, ela estava toda corrompida. Capítulo 4 de Lucas, você vê Jesus pregando, Deus pregando no púlpito como eu estou pregando aqui. Não era um homem, não era um sacerdote, era Deus no púlpito pregando. Preste atenção. Eu só vou resumir para você. Ele lê um versículo da Escritura, no versículo 18, que é o capítulo 61 de Isaías, ele lê. Versículo 20 diz: e fechando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam postos nele. E quem? Em Deus que estava pregando. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saiu da sua boca. Batiam palmas para ele e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis esse provérbios: médico, cura a ti mesmo, faze aqui na tua própria pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e aí nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã sírio. Isso deu 5 minutos de pregação. Versículo 28, Deus pregando no púlpito, aconteceu isso. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Deus pregando. E levantando-se, pegaram ele pela gravata, não sei se ele usava gravata, expulsaram da cidade. Espera aí, gente, o que é que estava vendo com aquela igreja? Uma igreja que estava falando de Deus, com a Bíblia na mão, orando, cantando, jejuando, como eles jejuavam, oravam nas praças, liam a Bíblia toda hora, que carregavam aqui na testa os filactérios, e quando Deus chega no púlpito, eles pegam Deus pela gravata e jogam para fora. Veja aí, eles não se conformaram em pegar Deus e colocar do lado de fora. Expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali jogarem Deus para baixo. E ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Não tem alguma coisa errada aí? O que é que estava vendo com essa igreja? Não reconheceu Deus. É porque sem profecia o povo se corrompe. Não tinha profecia. Aí eles foram saindo dos trilhos, pegaram os 10 mandamentos e foram inventando coisa em cima, 623 preceitos em cima, e queriam que o povo carregasse. Dificultaram mais, porque não tinha profecia. E vocês sabem, aquela igreja não reconheceu tanto que mataram Deus. Foi a igreja que o levou à crucificação. Por quê? Por quê? O que está acontecendo? Tinha alguma coisa errada. Porque eles ouviam, mas não conseguiam pôr em prática. E deixa eu te dizer uma coisa. Esta geração também está fazendo a mesma coisa. Colocaram Deus para fora da igreja. Pastor, mas você tem coragem de dizer uma coisa dessa? Está na Bíblia. Tem uma era que é comparada com essa. Em Apocalipse capítulo 3, Deus fala da nossa era. Deus fala da nossa era. Você vai me dar razão. Eu já estou terminando. Mas deixa eu falar isso para você, porque eu não posso deixar isso como engano. Apocalipse 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus.
eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Não é a era que nós estamos vivendo? Morninho, morninha. Como é que é morna? É que não chega a esquentar totalmente. Põe lá no fogo, mas quando dá uma... tira. Não deixa ela ferver. E fica morninho. Uma vida morna é fácil. Basta misturar as coisas de Deus com as do mundo. É o espírito da era. Laodiceia entrando em vidas. Mas o desejo de Deus era esse: olha, eu sou assim. Se tu quiser ser frio, seja frio de uma vez, mas bem frio. Mas se tu resolver ser quente, seja quente. Esse é o meu desejo, é a minha vontade. Eu não aceito meio termo. Toda pessoa que ficou em cima do muro foi rejeitada por Deus. Acabe era um crente fronteiriço. Ficava em cima do muro, não se decidia por Deus, nem pelos deuses. Ele ficava lá com medo de ir para o lado dos deuses, e ficava com medo de encarar Deus de frente. Deus o rejeitou e ele morreu. Os cães lamberam o seu sangue ali dentro dos muros de Jezreel. É dura, mas é a palavra. Deus disse: eu queria que tu fosses ou frio ou quente. 16. Assim, porque és morno e nem és frio nem quente, eu vomitar-te-ei da minha boca. Tudo que é morninho é vomitado. Se tem uma coisa boa para vomitar, é uma água morna. Aí você diz: mas o que é que tem a ver isso conosco? Veja se não é. Como dizes, rico sou. Não é assim que as igrejas estão hoje? Estou enriquecido e de nada tenho falta. Isso é o diagnóstico dos homens e da igreja. Quem olha, que igreja rica. Deus deve estar aí, abençoada. Olha os membros como estão ricão. Cada qual melhor que o outro. Os carrão estão na porta. Conta bancária estourando. É errado isso? Não estou dizendo que é errado. Estou fazendo o diagnóstico. Aos olhos dos homens, que bênção. Mas o diagnóstico de Deus é outro. E não sabes que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aí Deus começa a dar uns conselhos e diz: eu te aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e unjas os teus olhos com colírio. Deus tem um colírio que abre os olhos das pessoas. E quando ele coloca esse colírio, ele tira a venda. O colírio de Deus tira a venda. E nós começamos a ver as coisas que estão erradas neste mundo, o que está errado no meio religioso, e você não consegue mais ver as coisas daquele tipo, e você sai de lá. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Olha o versículo 20. Eis que estou à porta e... Eu pergunto, quem está batendo? Está do lado de dentro ou do lado de fora? É lógico. Quem está do lado de dentro precisa bater. Só bate quem está do lado de fora. Ele, quem está falando é ele. Ele diz: eu estou à porta. É sinal que colocaram ele para fora. Então colocaram ou não colocaram? Pastor, mas como é que se coloca Jesus para fora? Do mesmo jeito que aqueles colocaram. É só não crer em sua palavra. A gente pregar do jeito como ela diz: não é bem assim não, sabe? Aí começam as interpretações. A gente mostra: não, gente, olha, está escrito dessa maneira. Ah, não, mas o meu pastor disse que aquilo era para o tempo antigo, sabe? Aquilo era para o tempo dos judeus, não é para o nosso tempo. Ah, mas as mulheres têm que agir dessa forma com as suas vestes, seu cabelo, porque a Bíblia diz aqui, quem prega é Paulo. Paulo está pregando. Ah, não, Paulo está pregando para aquela igreja lá em Corinto, não tem nada a ver. Então, meu irmão, vamos rasgar então aquelas folhas que não servem para nós. Rasguemos tudo. Não presta para nós, vamos rasgar. Não é para o nosso dia, rasgue.
É assim que se coloca Jesus para fora. Quer ver Jesus ir para fora? É quando o mundanismo vai entrando naquela vida. Jesus vai para fora. Ele não aceita as coisas de Satanás. Se tem um inimigo que ele odeia, é Satanás. Ele não aceita aquilo. Conosco não tem. É tu para lá e eu para cá. Eu digo assim que sempre no coração não tem acordo. Não tem Jesus dizendo, me dá um pouquinho de lugar, capeta. Dá uma pontinha desse banco, nesse coração aqui, para eu sentar um pouquinho. Tu fica aqui e eu fico aqui. Me dá um lugar. Não existe isso. Onde Jesus chega, o diabo sai. Aleluia! Louvado seja o seu nome para sempre. E tem uma coisa, o diabo tem que sair com toda a bagagem que ele trouxe. Se ele trouxe aquela bagagem para ti de vícios, te trouxe a bagagem de tanta coisa, quando ele sair, Deus diz, pega a tua bagagem e leva embora, não fica nada aqui. Essa casa tem que ficar limpa, varrida, adornada e cheia do meu espírito. Não há espaço para capeta, Satanás. Aleluia! Agora que eu estou querendo pregar. Mas já estou terminando. Tem uns que não ouvem e não praticam. Mas você quer ver a característica de quem ouve e pratica? Você quer ver? Tem um grupo. Jesus falou deles. E se você está nesse grupo, você vai dar glória a Deus. É João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 27. Aí se você está enquadrado, você vai dar glória a Deus. Por quê? Porque Jesus falou de você. Ele estava vivendo há 2000 anos atrás, ou mais de 2000 anos, mas estava pensando em você, porque você era escolhido. Ele disse assim, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Aleluia! E eu as conheço. E elas me seguem. Meu Deus. Eu vou repetir que tão gostoso que agora eu comi bem. Abra bem a sua boca espiritual e deixe isso entrar. Ele diz, eu tenho o grupo das minhas ovelhas. As minhas ovelhas. Eu tenho as minhas que são os escolhidos. Tem os chamados lá, que eles são chamados. Eles vão só para a igreja. Eles até podem querer louvar, adorar, mas ele não é escolhido. Eu tenho as minhas ovelhas, que essas são os escolhidos. Quem são elas? Elas ouvem a minha voz. Tudo que eu digo, elas dizem amém. E elas querem praticar. Louvado seja Deus! E o mais importante que ele diz, eu conheço cada uma delas. Eu conheço. Preste atenção nessa palavra, conheço, eu conheço-as. Você sabe o que é conhecer na Bíblia? Conhecer é uma relação íntima. Sabia disso? Lá em Gênesis diz assim, e conheceu Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a um filho e chamou o seu nome Sete. Deus não quer que nós tenhamos uma relaçãozinha de meia tigela com Ele. Quando você fala, como Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso é mergulhar na palavra, é uma relação íntima com a palavra, é ter a palavra dentro de mim e eu praticar a palavra. Meus irmãos, é ter uma relação íntima com Deus, com a palavra. Isso produz prosperidade. Sabia que produz prosperidade? Sabia? Quer ver como produz prosperidade? Foi lido de manhã hoje. João 15, versículo 7. Coloca aí, eu vou citar. Diz assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Isso é relação íntima. É a palavra dele em mim e eu nele. Se vós estiverdes em mim
e as minhas palavras estiverem em vós, meu filho, abra a boca, peça o que você quiser, e isso será feito. Sabe por que a gente deixa de ganhar certas coisas? Porque nós temos uma relação, às vezes, de meia tigela. E a gente quer. E Deus é tão bom que ainda nos dá. Mas não falha. Aí esse versículo não falha. Deixa eu acabar aqui, gente, que eu estou acabando. As minhas ovelhas, lá em João, ouvem a minha voz, e eu as conheço. E elas me seguem. E quando elas me seguem, eu dou um presente, porque Deus dá um presente para cada um que segue Ele. Eu dou para elas vida eterna. Quer dizer, elas não morrem mais. As minhas ovelhas têm essa vantagem. A morte não tem poder sobre elas. A morte nunca chegará a elas. Não, elas não morrem mais. Louvado seja Deus. E tem uma. Elas nunca passarão num tribunal para ser condenadas. Nunca elas estão livres da condenação. Nunca elas enfrentarão um tribunal de juízo para ser condenadas. Não, as minhas ovelhas não. E tem uma coisa. Olhou na cara do capeta e disse: e ninguém as arrebatará. Ninguém vem tirar elas daqui. Eu quero ver se tu tem coragem, seu capeta, de vir abrir a minha mão e tirar a minha ovelha. Ela está aqui na minha mão. Por isso é que ele não perderá nenhuma de suas ovelhas. Aleluia! Fique de pé. Fique de pé. Adore a Ele de pé. Que grande vantagem Ele te deu. Que grandes coisas Ele te deu. Glória. Glória. É momento de festa esse. Nós temos um Deus que nunca nos perderá. Pode glorificar a Ele, Ele merece. Ele é seu Deus. Você é a ovelha dEle. Você sabe ouvir sua palavra e colocar em prática. Glória a Deus! Louvado seja Deus! Onde está a tua casa edificada hoje? Se ela está na rocha, nada te balançará deste mundo. Nada neste mundo balançará a tua casa. Você ficará firme nessa rocha. Nada te tirará da igreja, da palavra. Porque Jesus disse que as suas ovelhas não dão ouvidos à voz de um estranho. O estranho pode falar, elas tapam os seus ouvidos porque elas não reconhecem a voz do estranho. Elas só reconhecem a palavra. Eu quero orar por ti, você que está aqui esta noite, mas só você que sente que precisa de algo de Deus. Se você vê que a sua casa não está muito bem,
que você quer colocá-la na rocha que é Cristo. É a hora, é agora. Eu vivo uma vida de meia tigela, nem meia boca. Se ajoelhe diante do altar na presença dele, não na minha, mas a dele. Eu quero cantar a tua palavra escondida. Enquanto as pessoas vêm, você não está cansado dessa meia vida que você está levando? Será que você não tem coragem de praticar? Você já ouviu tanto? Isso é uma questão de decisão. Às vezes nós temos que ser realmente... tomar decisões mesmo certas. Nós temos que ser muitas vezes duros nas nossas decisões. Quando nós tomamos uma decisão mesmo valendo, é aí que Deus entra em cena. Você não tem que ficar com medo. Eu tenho medo de ir lá na frente e não vou dar conta. Não é você, é Ele. Que no momento que você diz eu quero, Deus, aí Ele entra em cena. Ele que vai entrar e te dar condições. Bom, Guilherme, venha ajudar a orar pelos seus irmãos. É a hora da decisão, é agora. Se Deus falou contigo, se você deixar para amanhã, a responsabilidade não é mais minha. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, glória, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus, não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus, assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim pode continuar solando. Eu queria orar por este irmão.
tua palavra. A tua palavra escondi. Meus dons e talentos são, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. O refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver. Brilhar até que o mundo possa ver a glória. Que vocês tomem a posição na vida de vocês e ouvir a palavra e pôr em prática. Muitas bênçãos virão para a vida de vocês. Muitas bênçãos virão na família de vocês. Vocês vão ver a grande diferença que Deus vai fazer, do que Ele é capaz de fazer. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Ele está aqui esta noite para fazer as suas obras. Eu sei que você está sentindo a presença dEle. É a palavra que faz isso.